Vamos para Brasília, porque o STF, Supremo Tribunal Federal, retomou o julgamento das emendas de relator. Elas também são chamadas de orçamento secreto. Yasmin Costa, nossa repórter, vai trazer todos os detalhes para a gente. Yasmin, bem-vinda, boa noite. Conta para a gente como é que está essa apreciação, esse julgamento, hein? Oi, Daniel, boa noite para você também, para a Kalina, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. O julgamento começou hoje e não foi concluído. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a sessão e a expectativa é que esse julgamento volte a acontecer na próxima semana, na próxima quarta-feira. Hoje, o que ocorreu efetivamente? A presidente do Supremo Tribunal Federal, ela começou esse julgamento fazendo a leitura do relatório dela sobre esses questionamentos que foram apresentados, melhor dizendo, ao Supremo Tribunal Federal por 4 partidos, Cidadania, PSB, PSOL e também o PV, que questionam a constitucionalidade das emendas de relator, e a relatora dessa ação é a ministra Rosa Weber, que começou hoje, como eu disse, fazer a leitura do relatório dela. A gente separou um trechinho dessa leitura que ela fez hoje durante a sessão do julgamento. Vamos ouvir. As emendas do relator seriam um instrumento das negociações secretas por meio das quais os integrantes da base parlamentar de apoio do Executivo seriam contemplados, em troca de seus votos, com uma, aspas, cota orçamentária, que seria uma fração das despesas alocadas no orçamento por emendas do relator. Para a gente relembrar rapidamente, esse julgamento acontece no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora eles vão analisar em definitivo se as emendas de relator são constitucionais ou não. Vale lembrar que a relatora dessa ação, a ministra Rosa Weber, em novembro do ano passado, ela suspendeu o repasse desses recursos, pediu que o Congresso Nacional adotasse medidas que garantissem a maior transparência para a execução dessas emendas de relator. O Congresso adotou uma medida ali que garantiu uma espécie ali de transparência através de um site onde era indicado o nome do parlamentar e aonde ele ia destinar esse recurso, e a partir dessa decisão do Congresso, a ministra Rosa Weber devolveu ali a possibilidade de repasse de recursos. E agora eles estão analisando em definitivo se há ou não a constitucionalidade das emendas de relator. Logo depois que a ministra Rosa Weber fez ali a leitura do relatório dela, começou a parte de sustentação oral. Pelo menos 8 pessoas fizeram essa sustentação, advogados dos partidos e o advogado-geral da União, melhor dizendo, Bruno Bianco, que foi como representante do Executivo Federal. E ele, durante ali a fala dele, ele defendeu o seguinte, que já existem mecanismos que garantem a transparência das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, e ele argumenta que esse é um motivo que é suficiente ali para garantir, existe inclusive controle interno e externo para a execução desses recursos, segundo o Bruno Bianco, e ele diz que isso são medidas ali suficientes para garantir que o Congresso Nacional determine que essas emendas são realmente constitucionais. A gente também separou um momento em que Bruno Bianco fala sobre isso. Vamos acompanhar. Portanto, não há qualquer tipo de impedimento. E, como já dito, existe sim um dispositivo expresso que remete às regulamentações do Congresso Nacional. Isso quer dizer, excelências, que a ausência de expressa previsão constitucional não significa que essas emendas apresentem qualquer contrariedade intrínseca em relação à Constituição. Também participaram aí desse julgamento, como eu disse, hoje foi a fase de sustentação oral. Os advogados também desses 4 partidos que questionam a constitucionalidade das emendas também falaram durante a sessão hoje no Supremo Tribunal Federal. E o advogado do PSOL, André Brandão, ele argumentou o seguinte, que essa forma de repasse de recursos é muito obscura, que não existe transparência garantida pelos parlamentares que destinam esses recursos. E ele pede que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade das emendas de relator. Vamos ouvir o que disse o advogado do PSOL. Nos últimos 3 anos, foram mais de 20 programações por ano,
onde o relator geral pôde atuar livremente. Esse acesso irrestrito ao orçamento público propicia de modo indiscriminado a distribuição de recursos ao alvedrio de uma só pessoa. Um parlamentar pede por ofício e o relator geral determina o empenho. Ele é quem entende onde deve ser a emenda parlamentar empenhada e executada no programa que lhe aprovém. É uma operação escusa e arbitrária, sem nenhum critério socioeconômico,